continuando com a nossa aula sobre raiz quadrada. Então, eu expliquei para vocês como calcular a raiz quadrada de um número quadrado perfeito usando a fatoração, tá? E agora eu vou explicar para vocês sobre raiz quadrada aproximada. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a raiz quadrada de 40. Então, olhando aqui para o 40, a gente já vê que ele não é um número quadrado perfeito, tá? Porque os quadrados perfeitos que estariam perto do 40 seria o 36 e o 49. Então, a raiz de 36 e a de 49 é exata. Então, como a raiz de 40 está aqui entre as duas e não é quadrado perfeito, o que acontece? Eu sei que a raiz quadrada de 36 é 6, porque 6 vezes 6, 36. Eu também sei que a raiz quadrada de 49 é 7. Como a raiz do 40 está entre a raiz quadrada de 36 e a raiz quadrada de 49, e o resultado das duas raízes é 6 e 7, a minha raiz do 40 está aqui, ó, entre o 6 e o 7. Então, só reforçando aqui, ó, a raiz de 40, tá entre a raiz de 36, que é 6, e a raiz de 49, que é 7. Então, se ela tá entre as duas raízes exatas, a resposta está entre 6 e 7. Então, quais números estão entre o 6 e o 7? Eu tenho 6,1, eu tenho 6,2, eu tenho 6,3 e vai até o 6,9. Então, eu vou ter que tentar. Eu vou ter que pegar um desses números aqui, fazer ele ao quadrado e ver qual se aproxima do 40, tá? Por que eu não tô fatorando o 40? Porque de cabeça eu já sei que ele não é quadrado perfeito. Então, se ele não é quadrado perfeito, ele não tem raiz quadrada exata. E aí eu não consigo resolver ele pelo método que eu expliquei para vocês de fatoração, tá? Por quê? Então, vou fazer aqui no cantinho rapidinho para vocês. Então, fatorando 40 dividido por 2, 20 por 2, 10 por 2, vai dar o 5, por 5, 1. Então, ficou 2 ao cubo vezes 5. Então, de cara aqui, eu já tô vendo esse expoente 3. Então, se ele tem um expoente que é ímpar, ele não é quadrado perfeito. Mas por que eu não consigo resolver a raiz quadrada como eu resolvi do outro? Porque lembra quando a gente resolveu a raiz quadrada, que eu tinha que dividir o expoente pela metade? Então, se eu tenho o expoente 3, se eu dividir o 3 pela metade, eu vou ter um número decimal. Então, eu não vou conseguir resolver por aquele outro método. Então, aqui, esse método não vai dar certo. Então, eu vou usar a tentativa. Então, vamos lá. Se o raiz a 40 está entre o 6 e o 7, vamos escolher aqui um número. Vamos escolher, por exemplo, pode ser qualquer um, 6,4. Então, vamos tentar o 6,4 vezes 6,4. 4 vezes 4 é 16. 6 vezes 4, 24. 1, 25. 6 vezes 4, 24. Vão 2. 38. Somando os dois aqui, ó, uma casa decimal, duas casas decimais, então minha resposta, duas casas decimais. Então, a resposta deu 40,96. Passou, porque eu quero calcular a raiz quadrada do 40. Eu encontrei 40,96. Então, 6,4 passou. Se ele passou, a gente vai tentar o 6,3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 6, 18. 18 vai 1, 37. Somando. De novo, duas casas decimais, resposta também. Então, agora eu encontrei 39,69. Então, chegou bem próximo do 40, tá? Então, quer dizer que a raiz quadrada do 40 vai ser igual,
Não, tá? Não foi igual, então não esqueçam. Isso é aproximadamente 6,3. Porque 6,3 vezes 6,3 foi o que mais se aproximou do 40, tá? Outro exemplo aqui para vocês. Eu tenho a raiz de 6,9. Então, eu poderia fazer da outra maneira que eu fiz, transformar em fração, que ficaria 69 décimos. Só que de cara, eu já sei que o 10 não tem raiz quadrada exata e o 69 também não. Então, já não é viável fazer daquela maneira. Então, a gente vai fazer por tentativa de novo. A raiz quadrada de 6,9 vai estar entre quais quadrados perfeitos? Vamos fazer igual a gente fez no de cima. Eu tenho o 4 e o 9. Então, a raiz de 6,9 está entre a raiz de 4 e a raiz de 9. A raiz de 4, eu sei que é 2. A raiz de 9, eu sei que é 3. Então, a raiz de 6,9 está entre o 2 e o 3. Então, eu tenho 2,1, 2,2 até o 2,9. Então, a gente vai escolher um deles aqui agora e vai tentar e ver qual vai chegar mais perto do 6,9. Não pode passar, tem que chegar perto. Então, vamos tentar o 6, desculpa, o 2,6. Ou é tentativa mesmo, gente. Vocês escolhem um aqui ou vai pela lógica e tenta e multiplica eles. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 2, 12. E 3, 15. 12 vezes 6, 12. 5. Então, somando duas casas decimais, resposta também. Então, achei 6,76. Chegou bem perto, tá? Então, eu acredito que o 2,7 vai passar. Mas na dúvida, vamos multiplicar aqui. 7 vezes 7, 49. 7 vezes 2, 14. E 4, 18. 2 vezes 7, 14. Aí, 9, 12. Oh, foi 1, desculpa. Deu 7, duas casas decimais. Deixa eu escrever aqui de novo, gente. Dá 7,29. Então, ó, realmente passou. Então, se o 2,7 passou, a raiz quadrada aproximada do 6,9 é 2,6. Então, eu venho aqui e coloco aproximadamente, porque a raiz quadrada não é exata, tá? Então, não esqueçam aqui. A 2,6. Então, quando a gente tem um número que é quadrado perfeito, a gente usa fatoração, que fica mais fácil. Não quer dizer que você não possa fazer por tentativa, também vai dar certo. Mas quando você tem uma raiz quadrada e esse número não é quadrado perfeito, a gente vai fazer por tentativa mesmo, tá? Então, só reforçando aqui, vocês vão encontrar entre quais números quadrados perfeitos ele vai estar. Depois, vai tentando. Vocês vão fazendo por tentativa mesmo, tá? Tenta um, tenta o outro. E aquele que mais se aproximar do número vai ser a raiz dele. Cuidado que não pode passar. Tem que chegar perto, tá bom? Então, essa foi a nossa aula sobre raiz quadrada.